Olá meus irmãos, sejam bem-vindos aqui ao canal Palavra de Vida. Eu sou o evangelista Alceu Júnior e hoje nós vamos estudar as lições bíblicas da CPAD da classe dos jovens. Peço você que já pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Antes, porém, quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, ative o sininho das notificações e também, se possível, compartilhe este conteúdo para mais pessoas, para que assim possamos alcançar o maior número de pessoas. Combinado? Bora lá para a aula então. Bem, meus irmãos, estamos de volta aqui ao canal Palavra de Vida, hoje para estudarmos a lição de número 7 da classe dos jovens, lição essa que traz como título A Doutrina que dá vida e expulsa demônios. Nós estamos estudando, neste trimestre sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o tema central da lição que nós estamos estudando e a lição de número 7 vai trabalhar o tema A Doutrina que dá vida e expulsa demônios, tá? Nós vamos falar muito disso durante a lição. O texto principal está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9 e 10, muito conhecido, que diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então nós temos aqui já configurado o resumo deste título da lição. Ou seja, Jesus Cristo veio através da sua doutrina dar vida e que essa vida, com a abundância que ele veio dar através do evangelho sendo pregado, da doutrina sendo disseminada, ele também veio contrapor as obras do diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, ou seja, ele veio oprimir, ele veio destruir a vida do homem, e Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo. Por isso, centrado aqui no texto principal, nós temos já expresso aqui o título da lição, Uma Doutrina que dá vida, porque ele veio para isso, e também expulsa demônio, porque ele veio desfazer as obras do diabo. O resumo da lição diz o seguinte: a doutrina de Jesus reflete o seu caráter, razão pela qual ele liberta e dá vida aos que creem e a obedecem, Então, a partir do momento que o homem crê e obedece, a palavra dá vida. Se dá vida é porque o homem estava morto. Então, a sua doutrina, a doutrina de Cristo veio para dar vida a este homem, tá bom? E dando vida a este homem, consequentemente libertando ele das obras do diabo. Os objetivos da lição proposto aqui é o seguinte: primeiro, compreender a autoridade da doutrina de Cristo. Segundo, conscientizar de que a doutrina de Cristo dá vida ao homem. E terceiro, saber a respeito da doutrina de Cristo e os demônios. São 3 objetivos, irmãos, que durante a lição nós pretendemos aqui trabalhar e alcançar para a nossa reflexão. O texto bíblico está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28. Convido você para nós lermos a palavra de Deus, Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao versículo de número 28, que diz assim: E entraram em Cafarnaum, e logo, no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. E logo o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta?
pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a fama por toda a província da Galileia. Amém? Esse é o texto, irmãos, que ilustra bastante o título aqui da nossa lição. Jesus Cristo, num dia de sábado, na sinagoga, ensinando, né? E o ensino de Jesus, a sua doutrina, aquilo que ele verbalizava, dava para os que o ouviam um sentido de autoridade. Ele falava e havia credibilidade no que ele falava, diferentemente do que os escribas faziam. Contrapondo a isso, o de Jesus tinha autoridade. E ali o povo que ouvia reconheceu isso. E aqui é a primeira parte do título, né? Ou seja, a doutrina que dá vida, né? Nós vemos aqui a autoridade na pessoa de Jesus. E segundo aqui, naquela ocasião manifestou ali o demônio na vida de uma pessoa e Jesus, sem nenhum tipo de conversa com aquele demônio, a gente vai ver isso lá no último tópico, né? Jesus determina, ordena que aquele demônio saia e aquele homem seja liberto. E aquilo causou espanto para os que ali estavam, dizendo, olha, além dele ter autoridade na sua doutrina, ele também expulsa demônios, né? Ou seja, o demônio sujeitam a sua autoridade. Então, por isso, doutrina que dá vida e também expulsa demônios. É isso que nós vamos estudar hoje e é isso que Deus quer para minha e para a sua vida, que nós possamos dar continuidade a essa doutrina de Cristo, que dá vida e também expulsa demônios. A introdução, irmãos, da nossa lição, eu quero destacar o seguinte, né? Primeiro, o comentarista, na introdução, ele coloca para a gente que doutrina e obras caminham junto, né? Nós temos o exemplo do texto bíblico que lemos, Jesus pregando a sua doutrina, né? Com autoridade, sendo reconhecida por todos ali, e também realizando obras, né? E que obra é essa que Jesus realizou? Expulsando o demônio na vida daquelas pessoas, daquele homem especificamente. E nós vemos bem claro isso, irmãos. Convido você para ler aqui um texto da Palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 4, né? Isso que é um subsídio extra aqui da lição. Lucas capítulo 4, o versículo de número 16, tem um texto lá que vai dizer o seguinte: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Preste atenção agora. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós vemos aqui Jesus entrando no dia de sábado, lendo o profeta Isaías, e ali se dá o cumprimento daquilo que foi profetizado por Isaías, justamente esse texto que Jesus leu, ali se cumprindo, porque Jesus veio justamente para evangelizar os pobres. Aqui está falando da doutrina de Cristo. Jesus veio anunciar a sua palavra, a sua doutrina com autoridade, não como os escribas. Porém, não só isso, ele veio evangelizar, veio ensinar, veio trazer a sua doutrina, mas aqui no versículo 19 ele diz, ele veio também dar liberdade aos cativos e liberdade aos oprimidos. Aqui fala da obra realizada por Cristo. Porque muitas pessoas no decorrer do ministério de Jesus se encontravam oprimidas pelo diabo, como este homem aqui que entrou na sinagoga. Então veja que na própria palavra do Senhor, na profecia cumprida de Isaías, ele diz isso, né? Que ele veio anunciar, trazer a sua doutrina e também realizar a sua obra, que é desfazer as obras do diabo. Tá bom? Então, doutrina e obras, elas caminham unidas, conforme nós citamos aqui. As obras realizadas por Jesus, elas revelam que o seu caráter e a natureza da sua doutrina, ou seja, é uma doutrina que dá vida, é uma doutrina que restaura, é uma doutrina que liga novamente o homem com Deus e, consequentemente, o liberta das garras do diabo.
Então, durante essa lição, nós vamos relacionar aqui Cristo com as suas obras, já que nós falamos que doutrina e obras, elas andam junto, não dá para desassociar uma coisa da outra, né? Quando nós cumprimos o ID de Jesus Cristo, né? E lá no ID fica claro também, né? ID por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então aqui está o anúncio de levar a doutrina de Cristo. E ao levar a doutrina de Cristo, fatalmente você encontrará pessoas oprimidas, pessoas cativas pelo diabo. E a Bíblia diz, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios. Então veja a obra sendo realizada por intermédio da sua doutrina que dá vida. Então durante a lição a gente vai ver bastante isso, tá bom? Chegando aqui no tópico 1, irmãos, da nossa lição, nós vamos estudar o seguinte, a autoridade da doutrina de Cristo. Então o primeiro ponto é trabalhar sobre a autoridade dessa doutrina. Mas o conceito de autoridade, que é o primeiro item aqui, conceito de autoridade, é um termo bastante abrangente, né? Para a gente falar de autoridade, o termo autoridade é um conceito bastante abrangente. Mas aqui na lição, nós estaremos estudando esse sentido, né? O sentido de autoridade utilizado aqui na doutrina de Cristo, tá bom? O comentarista até coloca para nós que o sentido de autoridade utilizado aqui diz respeito à doutrina de Cristo. Então, autoridade ligado à doutrina de Cristo, tá bom? E quando nós pensamos dessa forma sobre a sua doutrina, doutrina de Cristo, que ela tem autoridade, né? Ou seja, ela tem credibilidade. Quando a gente pensa assim, irmãos, a gente pode até fazer aqui uma comparação, né? Uma pessoa que anos após anos estudou, né? Ela se graduou, se pós-graduou, ela mestrou, ela fez mestrado, ela fez doutorado, enfim, ela passou boa parte da sua vida estudando. E quando chega um determinado momento que ela entregou, ela passa a ser doutor daquele assunto, nós dizemos que ela é uma autoridade daquele assunto. E por quê? Porque ela se preparou para aquilo. A mesma coisa de uma fonte, né? Aonde foi ano após ano sendo enchida. E quando chegou no nível de doutorado, ela começa a transbordar, né? Então, ou seja, tudo que ela fala com autoridade. Por quê? Porque ela está cheia, né? Então, pensando nessa perspectiva, Jesus tinha autoridade porque ele, Jesus, era a fonte daquela doutrina. Melhor, a sua doutrina, ela tinha credibilidade, a sua doutrina, ela tinha autoridade porque a fonte daquela doutrina era o próprio Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele era Deus, ele é Deus. E como sendo Deus, ele é a fonte de toda a sabedoria, de todo o ensino, de toda a palavra. Então, a autoridade de Jesus fica tranquila para a gente perceber aqui, porque ela tem como fonte o próprio Jesus. Ela tem como fonte o próprio Senhor, que é Deus. E sendo Deus, ele é a fonte da própria palavra, da própria doutrina, tá bom? Então, esse é o conceito aqui de autoridade relacionado à doutrina de Cristo. Então, nós podemos concluir aqui nesse primeiro item que a autoridade de Cristo está relacionada, então, ao fato dele ser Deus, tá? Então, a sua doutrina, sua autoridade está relacionada ao fato dele ser Deus. E sendo Deus, ele é a fonte de toda a autoridade. Bacana? Então, a autoridade de Jesus é pela sua doutrina, é pelo fato dele ser Deus. E sendo Deus, ele é a fonte de toda a doutrina e também, obviamente, de toda a autoridade. Segundo ponto aqui vai falar agora sobre a autoridade que habilita. Então nós sabemos que Jesus tem autoridade. Por quê? Porque ele é Deus. E sendo Deus, ele é a fonte de toda a autoridade, fonte de toda a doutrina. Tá? Então a autoridade de Jesus está relacionada ao fato dele ser Deus. Ele é a fonte, né? Ou seja, dali sai águas limpas e cristalinas, tá bom? A autoridade que habilita. Bom, se ele é autoridade, nós já discutimos isso, essa autoridade habilita, né? Ou seja, imagine aquele exemplo que eu dei do professor
que passou anos da sua vida estudando, muito tempo, chega um momento que ele começa a lecionar. Ou seja, ele começa a ensinar outras pessoas, a habilitarem outras pessoas a falarem aquilo do qual ele é autoridade, né? Na vida secular é assim. Jesus é a mesma coisa. Jesus, sendo a fonte da autoridade, ele agora passa a habilitar outras pessoas também. Então é o que nós vamos ver aqui neste segundo ponto aqui. A autoridade de Jesus tem o propósito de habilitar os seus discípulos a cumprirem a sua missão. Então Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo, trouxe a sua doutrina que dá vida, libertou. Só que no seu ministério ele foi habilitando outras pessoas a cumprir essa missão, ou seja, a levarem o evangelho de vida que transforma e também expulsa demônios, ou seja, uma autoridade que habilita. O poder prometido seria para habilitar os discípulos a realizarem milagres em nome de Jesus. Veja que Jesus deu essa promessa aos seus discípulos, né? Dizendo, olha, se vocês crerem, farão obras maiores do que eu fiz. Né? Então essa é a promessa, essa é a autoridade que habilita. E ele sendo a fonte, ele pode sim habilitar, porque ele tem autoridade para isso. Né? Então essa é a promessa de Jesus. Se crerem, farão obras maiores dos que eu fiz. Tá bom? A autoridade, irmãos, ela tem relação direta com a representação da pessoa de Jesus. Eu não falo no meu nome, eu falo no nome de Jesus Cristo, tá bom? Por meio do quê? Da exposição da mensagem do Evangelho. Nós anunciamos, até teve uma lição que nós estudamos que fala sobre justamente essa questão. Nós anunciamos o quê? Jesus Cristo às pessoas. Então o Evangelho diz respeito a alguém, a uma pessoa, não a uma coisa. Então nós anunciamos Jesus Cristo, somos representantes dele e fazemos isso através do seu Evangelho. Portanto, a autoridade de Cristo confere todas as condições necessárias em favor do avanço do reino de Deus, tá? Então ele tem autoridade, ele habilitou os seus discípulos, a mim e a você, com essa mesma autoridade, e assim há a expansão do reino de Deus, né? Jesus começou com 12 apóstolos. Olha a quantidade de discípulos que Jesus tem hoje dentro do século 21, tá? Se isso não for autoridade, irmãos, se isso não for obra de Deus, né? A gente não sabe o que é, tá bom? Então, essa autoridade, ela habilitou e por isso o avanço do reino de Deus, ele é grande, tá bom? Terceiro ponto aqui do tópico 1, agora a autoridade confirmada. Nós falamos sobre o que é autoridade, a autoridade que habilita, né? Agora, essa autoridade que já está habilitada, ela está agora confirmada, tá? A confirmação dessa autoridade. Na conclusão do Sermão do Monte, vemos que os ouvintes ficaram maravilhados, pois o mestre os ensinava com autoridade, não como os escribas. Então, no episódio lá do Sermão do Monte, as pessoas ouvindo os ensinamentos de Jesus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Recomendo que você, jovem, leia, porque lá tem ensinamentos preciosos para a vida cristã. Todo crente não pode deixar de ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, chamado Sermão do Monte. E após o término dessa exposição da doutrina, a multidão ficou admirada, dizendo, nossa, ele ensina a gente com autoridade, diferentemente dos escribas. Então ele sim ensina com muita autoridade. Então essa é a autoridade confirmada, né? E aqui a gente pensa o seguinte, o que adianta você deter o conhecimento se você não a expõe? O que adianta você deter o conhecimento se você não leva essa doutrina para outras pessoas? Porque a doutrina de Cristo, ela dá vida. Então nós precisamos levar essa palavra. Você recebeu a autoridade de Cristo para isso. Então que nós possamos levar essa doutrina, né, para outras pessoas, para que assim haja vida, né, e para que a obra do Senhor seja realizada. Se a autoridade se a doutrina de Jesus tinha autoridade, irmãos, em contrapartida, a dos escribas, elas era composta de uma palavra vazia e uma palavra que não detinha
autoridade, tá? Justamente porque eles estavam longe da vontade do Senhor nosso Deus. Então essa era a diferença da doutrina de Cristo. Cristo tinha autoridade, já os escribas falavam por ele mesmo, mas não como de quem tinha autoridade. Porque vimos então que a autoridade, a doutrina de Jesus tem autoridade porque ele é a fonte. Então se eu bebo da fonte, eu passo a ter autoridade. Mas os escribas, eles bebiam do seu próprio conhecimento. Então por isso a sua doutrina era uma doutrina vazia, era uma doutrina que não detinha de fato autoridade, né? Não havia credibilidade para com as palavras dele. Bacana? A autoridade de Jesus faz dele digno de ser ouvido e a sua doutrina digna de toda a aceitação. É uma maravilha, né? Quando nós observamos a palavra de Deus ou alguém expondo a palavra do Senhor nosso Deus, essa palavra que dá vida, essa doutrina que dá vida, entendemos que o que está escrito na Bíblia, ela se origina da fonte que é o próprio Deus. Então há credibilidade na doutrina. Então quando nós temos essa percepção, nós entendemos que a palavra de Jesus, ela é digna de ser ouvida, né? Ou seja, quando nós paramos para ler a Bíblia, nós temos essa percepção, né? Nós temos que estar sedento pela palavra de Deus, porque ela é digna de ser ouvida, né? E a sua doutrina digna de ser aceita, né? Não adianta apenas ouvir, se eu não internalizar ela no meu coração e aceitar e viver ela como ela é, tá bom? Então essa é a autoridade confirmada e isso a gente viu lá no final do Sermão do Monte de Jesus. Sua palavra sendo propagada, eles entendendo que aquela palavra ela era digna de ser ouvida, quanto mais Jesus falava, mais eles queriam ouvir e também digna de ser aceita. E foi isso que a multidão lá do Sermão do Monte fez. Aceitou os ensinamentos de Cristo porque viu que ali tinha autoridade. Tá bom? Assim encerramos o tópico 1. Vamos para o tópico 2 agora. A doutrina de Cristo dá vida ao homem. Tá? Esse é o tópico 2, a doutrina de Cristo dá vida ao homem. No primeiro tópico, irmãos, nós falamos sobre a autoridade da doutrina. Tá? Então já trabalhamos que a autoridade, trabalhamos que essa autoridade habilitou os seus discípulos e essa autoridade foi confirmada porque ela foi exposta, né? Ela foi propagada, ela foi anunciada. E agora a doutrina que dá vida ao homem, né? Já falamos muito da autoridade. É Cristo, a fonte é Ele, porque Ele é Deus. Agora vamos para a doutrina que dá vida ao homem. O primeiro ponto aqui é trabalhar sobre a questão da morte espiritual, né? E quando a gente fala de morte espiritual, irmãos, a gente precisa entender que o homem sem Deus, ele é descrito na Bíblia como morto espiritualmente, tá? Então esse conceito é importante para a nossa evolução aqui. Biblicamente falando, o homem sem Deus é classificado como morto espiritualmente. Por quê? Porque ele não tem Deus e Deus é a fonte da vida, tá bom? Deus é a fonte da vida, então se ele não tem Deus, ele não tem vida. Não tendo vida, ele está morto espiritualmente, tá? A gente está tratando aqui de morte espiritual. Nesse caso, qual o sentido da morte espiritual? Tá bom, ele tá morto espiritualmente, mas qual o sentido da morte espiritual? Bom, Paulo ensina que o homem sem Deus se encontra morto em suas ofensas e pecados. Tá? Aqui já evoluímos, né? Ele está morto espiritualmente, ele tá sem Deus. E, consequentemente, essa morte é em ofensas e pecados. Por exemplo, cometer práticas ilícitas deliberadamente. O homem sem Deus comete práticas, né, ilícitas de forma deliberada. Para ele é normal aquilo lá. Por quê? Porque ele está sem Deus. Uma vez estando com Deus, Deus vai dizer para ele, não pode isso. O Espírito Santo vai trabalhar no coração. Mas o homem sem Deus, ele peca de forma deliberada, pratica atos ilícitos. Então, isso é questões ou consequências de morte espiritual. Segundo, viver de acordo com os padrões deste mundo que é inimigo de Deus, né? Ou seja, não detém o padrão bíblico, mas sim o padrão deste mundo. E nós vemos hoje, irmãos, ainda mais no século XXI, qual é o padrão que este mundo está vivendo. Um padrão totalmente contrário à palavra de Deus. E o homem sem Deus, ele vive de acordo com os padrões deste mundo.
em detrimento dos padrões bíblicos. Bom, ainda avançando aqui em pecados e ofensas, este homem morto espiritualmente, ele é desobediente, né? E segue os seus próprios desejos carnais, tá? Então o homem sem Deus, ele desobedece a palavra e passa a fazer aquilo que o seu coração pede, o que a sua carne pede, o que o seu desejo pede, fora da vontade de Deus. Então, essas características é o que faz do homem morto espiritualmente. Sendo assim, a morte espiritual faz o homem o quê? Inimigo de Deus, tá bom? Olha para você que tristeza quando a gente fala sobre morte espiritual. Nós chegamos na consequência de que todas essas práticas de um homem morto espiritualmente o faz inimigo de Deus, tá? Então, talvez você possa estar pensando consigo, eu conheço ao Senhor muitas pessoas mortas espiritualmente, infelizmente, né? Mas lembre que nessa lição nós estamos estudando sobre a doutrina que dá vida, né? Então, há esperança para essa pessoa que está morta espiritualmente. Depende de você. Deus quer usar você para que vidas possam voltar novamente à sua casa. Ou aqueles que nunca tiveram lá, possam vir para a casa de Deus, receber a vida, receber a palavra de Deus. Veja a importância meu e seu na obra de Deus. Pense nisso, tá bom? Pense nisso. Segundo ponto aqui do tópico 2, a vida de Cristo. Então sabemos que o homem está morto espiritualmente. Aqueles que estão longe de Deus estão mortos espiritualmente. Agora, a vida de Cristo. Jesus, ele é o bom pastor. Nós vimos isso lá no texto principal, né? Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas afinal, que vida é esta? Ele é o bom pastor, maravilha, mas ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas que vida é essa que ele dá pelas suas ovelhas? Paulo afirma, né, que o homem é salvo por meio da vida de Cristo, como fruto da reconciliação adquirida pelo seu sofrimento na cruz. Então esta vida aqui, que o bom pastor dá pelas suas ovelhas, está falando da sua própria vida, ou seja, do seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário, que com esse sacrifício ele liga novamente o homem com Deus, que tinha sido separado pelo pecado. Então a vida de Cristo dada na cruz do Calvário, né? Esta é a vida que Cristo deu por mim e por você, com o intuito de ligar novamente o homem com Deus, né? Então esta é a vida, o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, tá? Então o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e Jesus, como bom pastor, deu a sua própria vida por mim e por você. Ele deu a vida dele para que eu e você pudéssemos ter vida nele. Jesus disse a Nicodemos sobre essa nova vida, né? Que ele dá e que somente por ela é que o homem pode ver e fazer parte do reino de Deus. Se a vida é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, somente por intermédio do sacrifício dele, o homem pode ser salvo. Ou seja, somente aceitando o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário é que o homem pode participar do reino de Deus, tá bom? Então esta é a vida de Cristo, sacrifício vicário que por intermédio desta vida dada na cruz do Calvário, quando eu aceito, quando eu creio, eu passo também a ter direito ao reino dos céus, a vida eterna. Bacana? O item 3 ainda do tópico 2 vai falar doutrina de vida. Bom, já sabemos que a vida de Cristo é a que ele deu na cruz do Calvário. Doutrina, agora essa doutrina de vida, né? Ele deu, né, a sua vida na cruz do Calvário, ele ensinou sobre isso, né? Vamos lá então. Jesus é a vida, nós já vimos isso. Logo, suas palavras e seus ensinamentos também são vida, né? Se ele é a vida, obviamente aquilo que ele ensinou é o que produz no nosso coração vida, porque o seu ensino vai passar a nos fazer crer no sacrifício vicário dele. Então, obviamente, Jesus sendo a vida, aquele que deu a vida por nós, suas palavras e seus ensinos também
produzem vida, porque nos fazem crer e aceitar o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. O conceito de vida pode ser encontrado em vários ensinos de Jesus, né? Esse conceito de Jesus trazer vida para o homem, a gente encontra isso em vários textos da palavra de Deus. Citar aqui apenas alguns, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Esse eu vou falar um pouquinho, o resto eu só vou citar, tá? A parábola do filho pródigo. Jesus ensina lá, Jesus havia entrado na casa lá de algumas pessoas para levar a palavra que dá vida, né? E eram pessoas classificadas pelos escribas e fariseus como pecadores, né? E Jesus veio levar vida para aquelas pessoas. E Jesus entra na casa deles, né? E começa a comer com eles. E os escribas e fariseus por lá de fora começaram a murmurar. Então Jesus, que é Deus, conhecendo o coração de quem estava lá do lado de fora, murmurando, sai e começa a dialogar com eles, né? E certamente lá tem um embate, eles falam: Jesus, olha, você está entrando na casa de pecador aí, né? Tudo mais. Aí Jesus começa a contar para ele 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. 3 parábolas, irmãos, com o mesmo objetivo, tá? Ele tem o objetivo de explicar para os fariseus, né, o momento que aqueles fariseus estavam vivendo e qual a finalidade de Jesus. Isso a gente vê na conclusão do filho pródigo, tá? Então eu vou me centrar só no filho pródigo, mas lembrando que a ovelha perdida e a dracma perdida também tem o mesmo significado. Na do filho pródigo, nós temos a figura de 2 filhos. Um que estava dentro de casa e o outro que saiu para fora de casa se aventurar. Só que olhando, né, por isso é importante você ler a ovelha perdida e a dracma perdida, porque a ovelha perdida fala da ovelha perdida fora de casa e a dracma perdida fala de uma moeda perdida dentro de casa. E aí Jesus arremata falando novamente de alguém que está perdido fora de casa, que é o filho pródigo, e do filho mais velho que estava perdido dentro de casa. Exatamente isso, estava perdido, né? Claro que a gente não tem tempo para ficar detalhando, mas depois leia lá a parábola, você vai ter essa compreensão. Tanto o filho que estava dentro de casa estava perdido, né? Tanto que quando seu irmão retorna, ele fica indignado com aquilo, queria que o pai não recebesse aquele filho, né, que desprezou tudo e foi embora. Isso demonstra pra gente que aquele filho que estava dentro de casa, por mais que estivesse dentro de casa, estava perdido dentro de casa. E o filho pródigo perdido fora de casa. Então, aqui Jesus traz o quê? O ensinamento de 2 pessoas que estavam no seu quesito de estar perdido, né? Demonstra ali que eles estavam o quê? Afastados de Deus. Né? Se eles estavam perdidos, se eles estavam errados, se eles estavam pecando, eles estavam o quê? Afastados de Deus. Tanto aqueles que estavam dentro de casa, como aquele que estava fora de casa. Aí, a figura do pai ali, trazendo vida para ambas as pessoas. Quando o filho que estava perdido fora de casa chegou, o pai deu uma festa, acolheu, abraçou, passou a ter vida novamente. Quando aquele filho veio reclamar para o pai diz: filho, aqui tudo que tem é seu também. Ou seja, trazendo vida novamente. Então esta parábola aqui, irmãos, ela ilustra muito bem isso, né? Essa doutrina de Cristo de dar vida, ou seja, ele não quer que os que estão dentro da igreja, que por mais que estejam na igreja, tem muitas pessoas que continuam perdidas, né? Cometendo coisas erradas, ilícitos, e às vezes estão dentro da igreja. E aqueles que desviaram, que estão fora da igreja, veja que para ambos os públicos o Senhor quer dar vida, quer reunir novamente. Através do que? Da sua doutrina. Através do que? Da exposição da palavra. A palavra da vida. Tanto os que estão perdidos dentro de casa e os que estão perdidos fora de casa. Tá bom? Então nós vemos vários relatos de Jesus dentro dessa doutrina. Ou seja, trazendo vida para as pessoas. Religando novamente o homem com Deus. Tem a parábola do filho pródigo. Tem o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Nós temos a ocasião lá da multiplicação dos pães e peixes. E a conversa de Marta enquanto consolava pela morte de Lázaro, né? O caso lá de Marta, Maria e Lázaro por ocasião da morte de Lázaro. Então são vários relatos, irmãos, que dá pra gente essa ideia dessa doutrina de Cristo que dá vida,
tá bom? Então é justamente isso que ele veio fazer, dar vida, religar o homem novamente por Deus. Portanto, a resposta à pergunta, que nova doutrina é esta? É aquela que as pessoas perguntaram, né, quando Jesus libertou aquele homem endemoniado dentro lá da sinagoga, né? Lembra desse episódio, né? Que está no texto bíblico? Quando Jesus liberta, eles perguntam, mas que doutrina é essa? Que ele fala, os demônios se sujeitam. Aí aqui nós respondemos aquela pergunta lá. Essa é a doutrina? É uma doutrina de vida. Por quê? Porque aquele homem endemoniado estava separado de Deus, estava oprimido. E lembra o texto que nós lemos lá no capítulo 4 de Lucas? Jesus veio para anunciar as boas novas, evangelizar os pobres. Então ele veio trazer doutrina. E essa doutrina é uma doutrina que dá vida. E aí Jesus vai e liberta aquele homem, expulsando aquele demônio, trazendo o que? Novamente vida. Aquele que estava oprimido pelo diabo, que estava morto nas suas ofensas, passa novamente a ter vida. Vida em Cristo Jesus, tá bom? Então essa é a doutrina que dá vida, que expulsa as obras do diabo, que liberta o homem dos demônios, dessa prisão que o diabo tem feito em muitas vidas. A doutrina de Cristo dá vida e liberta o homem, tá bom? Essa é a doutrina de vida. E o terceiro tópico da nossa lição, a doutrina de Cristo e os demônios, tá? Nós falamos no tópico 2, então, sobre a doutrina de Cristo dá vida ao homem, né? E agora nós vamos ver que a doutrina de Cristo, né? Falar um pouco mais sobre a doutrina de Cristo e também falar um pouco sobre os demônios, né? Até porque Jesus veio desfazer as obras do diabo. E é justamente isso que está no item 1 do tópico 3, a doutrina de Cristo e suas obras. Lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então aqui fica claro, né, que Jesus veio realizar uma obra, né? Ele veio evangelizar, como nós vimos lá em Lucas capítulo 4, mas veio também libertar os oprimidos, os cativos. Aí fala realmente de uma obra a ser realizada. As pessoas estavam oprimidas, possessas, tomadas pelo espírito imundo. Jesus veio desfazer essas obras, expulsar esse demônio, tá? Então, fique com isso na sua mente. Jesus veio, se manifestou para desfazer as obras do diabo. E de que forma, né, Jesus veio fazer? Ele percorreu, irmãos, vários lugares anunciando o evangelho do reino de Deus, né? Ele saiu pregando a palavra, porque não adianta, né, a pessoa chegar de qualquer maneira, né? Precisa anunciar a palavra, porque a palavra, irmãos, é aquela que transforma o coração do homem, né? Então Jesus veio anunciando o evangelho, levando a palavra, e a palavra foi a transformando, né? Foi trazendo confiança. Lembra do Sermão do Monte? Jesus falava como tendo autoridade, ou seja, as suas palavras teve credibilidade. Bacana? Ele também veio fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. É o que João fala na sua primeira epístola. Jesus se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo. Só que ele começa anunciando, ou seja, ele leva a doutrina que dá vida. E ao levar a doutrina que dá vida, ele vem também libertando, curando, transformando, desfazendo as obras do diabo. O diabo amarrou o homem aqui. Jesus veio anunciando a doutrina que dá vida. Olha, se converta dos seus pecados. Opa, o homem está amarrado aqui. Jesus vai lá e desamarra aquele homem. E ele fica liberto e servindo somente a Cristo. Que maravilha, né? As obras de Jesus sempre estiveram conectadas à sua mensagem e aos seus ensinos, né? Nós falamos lá que uma coisa está associada à outra. A sua doutrina ligada às suas obras. Ou seja, quando eu levo a doutrina que dá vida, consequentemente, eu levo liberdade aos cativos. Eu levo liberdade aos oprimidos, por intermédio da sua palavra. E é uma palavra que dá vida, e é uma palavra também, é uma doutrina, é uma autoridade que também expulsa demônios. A doutrina de Cristo, ela é ampla e tem como propósito, né?
Qual é o propósito da doutrina de Cristo? Quando você vai levar a sua palavra às pessoas, né? Quando você leva a palavra de Jesus às demais pessoas, qual que é o propósito, né? Aqui nós temos em João 17:3, né? O seguinte, o propósito, né? Que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então esse é o propósito. As pessoas, quando são libertas, sabem que existe um Deus no céu, um Deus que é poderoso, um Deus que domina sobre tudo. E isso é reconhecido através do Evangelho de Jesus Cristo. Que bacana, né? Então aqui nós falamos um pouco sobre a doutrina de Cristo e as suas obras. O segundo ponto é trabalhar os demônios reconhecem a Jesus. Os demônios reconhecem Jesus, sabem da sua natureza, reconhecem a sua divindade e se curvam diante do seu poderio, né? Ou seja, os demônios conhecem a Jesus Cristo. Olha que bacana isso, né? Os demônios reconhecem a autoridade de Jesus Cristo. E é interessante, né, esse reconhecimento, né, que até os demônios reconhecem a autoridade de Cristo, sabem que a palavra dele tem poder. E às vezes, irmãos, nós duvidamos disso, né? Olha que coisa. Nós não podemos duvidar que a palavra de Jesus tem poder. Porque o próprio diabo, o próprio demônio reconhece que a palavra dele tem autoridade. Veja aqui, tem um texto bastante interessante aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo... Vamos ler aqui versículo 13, 14 e 15, né? Também é um texto extra lição, né? Não está aqui na lição, nós estamos trazendo aqui para todos. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então alguns judeus, vendo a obra feita por intermédio do ministério de Paulo, olharam aqui e falaram: nós também podemos fazer igual a ele, né? E começaram a tentar expulsar os demônios. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Olha agora o versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, olha o que o demônio falou para eles: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então aqui eu só trouxe esse texto para ilustrar e corroborar com o que o comentarista coloca aqui, dizendo que os demônios reconhecem a Jesus, a autoridade de Jesus. Né? Falou, eu conheço Jesus. É como que eles estivessem dizendo, né? Eu sei que ele tem autoridade. Paulo também. Eu conheço Paulo, eu sei que ele tem autoridade. Mas vocês quem são? Ou seja, eles não detinham essa autoridade. Por quê? Porque não estavam bebendo da fonte, né? Não estavam relacionados à fonte da autoridade, que é Cristo Jesus, tá? Mas aqui, irmãos, a ideia é de que os demônios reconhecem a Jesus. Os evangelhos relatam quando a legião que aprisionava e atormentava o gadareno viu a Jesus de longe e se prostrou e o adorou. Né? Aqui é o episódio da libertação daquele gadareno, onde aquela legião que estava naquele homem reconheceu a autoridade de Jesus e adorou. Então os demônios reconhecem, né, e se submetem à autoridade de Jesus. Os demônios se submetem em respeito tanto a Jesus como a sua autoridade. E lembra que nós falamos que a autoridade foi habilitada aos seus discípulos? Isso quer dizer o quê? Que sob a autoridade de Cristo, você tem poder para expulsar demônios. Ou seja, para levar a vida que liberta, a doutrina de vida, e esta doutrina de vida, ela trazer libertação para aqueles que estão cativos, por intermédio da autoridade na qual você foi habilitado. Tá bom? Pense nisso, tá? E veja a nossa missão hoje. Levar a doutrina de Cristo que dá vida e a doutrina que liberta, porque você detém a autoridade de Cristo que foi habilitado em você a falar em nome de Jesus Cristo, tá? Por isso, quando nós expulsamos o demônio, nós o fazemos em nome de Jesus, porque nesse nome tem poder, tem autoridade e os demônios reconhecem, tá bom? E você foi habilitado para assim fazer. E o terceiro ponto aqui, irmãos, da nossa lição, nós vamos falar sobre os demônios são expulsos, né? Então nós sabemos que os demônios reconhecem a autoridade de Cristo. Agora os demônios são expulsos.
Depois de uma expedição missionária, os discípulos, com entusiasmo, deram o seguinte relato, né? Senhor, em teu nome, até os demônios nos sujeitam. Quando Jesus enviou, né, os seus discípulos nessa missão, os habilitou, a gente terminou falando sobre habilitação, né? Jesus os habilitou e eles voltam testemunhando isso. Falei, Senhor, olha, em teu nome nós expulsamos demônios, né? Ou seja, o Senhor nos habilitou e em teu nome expulsamos demônio. Veja, em teu nome expulsamos demônio. Aquilo que eu tinha terminado de falar. Jesus também habilitou a mim e a você. Mas entendamos que não é pela nossa capacidade, pelo nosso poder, mas sim pela autoridade do nome de Jesus. Tá bom? O domínio de Jesus sobre os demônios advém o quê? Da sua natureza, porque ele é Deus, e da autoridade divina, porque a fonte é diretamente do Todo-Poderoso. É bem conhecido pelos espíritos maus que o reconhecem, que nós tratamos no tópico anterior, né? No item anterior. Os demônios reconhecem a autoridade de Cristo. O Senhor não interrogou ou estabeleceu qualquer diálogo com eles. Isso é um ponto importante, irmãos, porque hoje nós vemos muitas pessoas conversando com demônios. E biblicamente, a Bíblia não orienta assim. A Bíblia diz que aquelas pessoas têm que ser cativas. Porque se você for pensar, quando você conversa, entre aspas, com o demônio, vamos pensar no raciocínio lógico. É um minuto a mais que o demônio vai transtornando aquela pessoa. E o objetivo de Jesus é que todos sejam libertos o quanto antes. Veja que quando aquele episódio, aquele homem endemoniado lá na sinagoga se manifestou, Jesus disse para aquele homem demoniado, fez uma pergunta para Jesus, Senhor, né, por que você está fazendo isso e tal? Né, teve lá um diálogo, Jesus não quis diálogo com eles. Jesus disse, sai dele, em nome de Jesus. Então, irmãos, tome cuidado com essa questão de muitas pessoas tentarem, entre aspas, entrevistar o demônio. Isso não existe biblicamente, né? O demônio é para ser expulso em nome de Jesus e dar liberdade àqueles que estão cativos, tá bom? Pense nisso. Agora você tem esse conhecimento. O que fica claro aqui é a autoridade de Jesus e de seus ensinos ser reconhecido até mesmo dentre os demônios. Então, quando nós falamos a palavra de Deus que dá vida e determinamos em nome de Jesus, os demônios saem, tá bom? Essa, irmãos, é a doutrina que dá vida e também expulsa demônios, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus. Nós partimos aqui para a conclusão da nossa lição e aqui eu quero fechar apenas a conclusão dizendo o seguinte, que a doutrina de Cristo também reflete o seu poder, razão pela qual ela também dá vida e expulsa demônios, tá bom? Nós encerramos justamente isso, falando dessa doutrina de Cristo, que dá vida, né? Que religou o homem novamente com Deus, através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. E essa mesma doutrina que dá vida ao homem, ela expulsa o diabo, tá? Porque para isso Jesus veio, evangelizar os pobres, mas também libertar os cativos e os oprimidos. Uma coisa está ligada à outra. Propagar a doutrina que dá vida e também fazer as obras do Senhor, ou seja, expulsar o demônio e assim libertar as pessoas, tá bom? Deus abençoe você, Deus conta com a minha e com a sua participação na expansão do reino de Deus aqui na terra. Bacana? Deus abençoe você, nós estamos já encerrando aqui a nossa pré-aula da classe dos jovens, desejando a você que no domingo você tenha uma excelente aula em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmão, se esta aula foi bênção para você, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, tá? Quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você ativa o sininho das notificações, o YouTube entende que este conteúdo é relevante. Aí o que ele faz? Ele apresenta este conteúdo para outras pessoas e assim nós conseguimos chegar para mais pessoas. Então nos ajude a levar a palavra de Deus. Combinado? Deus te abençoe mais uma vez por estar conosco aqui no canal Palavra de Vida. Nós vamos ficando por aqui, pretendendo voltar para a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.